Salve, guerreiras, guerreiros e seguidores do canal. Mais um super episódio do B2B 4.0, este programa que é realizado pelo CT Segurança, o maior hub de negócios do setor na América Latina. Eu sou o Zé Roberto, CCO da Techboard Latam. Estou aqui junto com meu brother Daniel Antico, da Actavox, para falarmos sobre gestão de vendas, pessoas, estratégias, marketing, networking e muitos outros temas. Além de profissionais do segmento de segurança, Daniel, nós vamos trazer aqui profissionais de destaque, como hoje, para cada vez mais fortalecer o conteúdo do nosso canal. É o B2B 4.0 democratizando o conhecimento. Certo, meu brother Daniel? Certíssimo, meu brother Zé. Fala, apaixonadas, apaixonados por vendas. Estamos aqui para mais um B2B 4.0 no canal CT Segurança, o maior hub da América Latina do segmento. Junte-se a nós, bora para mais um super programa. E hoje tá legal, né, Zé? Hoje o tema é mega importante, é isso mesmo, meu brother? O tema de hoje é sensacional. Eu vou relembrar que o tema foi sugerido pelo guerreiro Everton Lima, da PGV Security. Muito bom. Comunicação verbal e não verbal, feedback e a organização como sistema. Só o nome é tão complicado que eu já vou ter que pedir uma aula para a professora aí que está na tela, mas vamos por partes. Para este tema tão importante, nós vamos buscar uma referência no assunto, a Beatriz Pinheiro, que está aí com a gente. Eu sou muito grato a ela, a Beatriz, ou Daniel, acho que você não sabe isso, foi a responsável pela minha entrada no segmento da segurança eletrônica, quando me indicou para o filho dela, o Maurício, que na época era da Western Controls, olha só. Eu participei de um programa de coaching com ela, inclusive, onde aprendi muito. Mas isso é um tema para outro episódio, tá bom, Daniel? Como é que é tua? Muito legal. Aliás, já começa então agradecendo a Beatriz, porque inserir o Zé no segmento proporcionou que eu conhecesse essa pessoa maravilhosa aí, que me ensina tanto, me inspira e está comigo nesse projeto super legal. Então, já inicio te agradecendo. Beatriz, o tema me empolgou muito, particularmente, porque eu reputo a comunicação como algo tão relevante, né? A gente não fala sobre essas coisas aqui, eu e o Zé, sobre coisas pessoais, mas hoje eu peço uma licença para a nossa audiência, porque eu, no meu canal do LinkedIn, todo sábado eu posto um vídeo com a minha filha, e porque hoje é sábado, minha filha Lori e eu, a minha filha está com 10 anos, e o objetivo deste conteúdo é ensiná-la a se comunicar. Não sei o que ela será o que ela quiser, mas se comunicando bem, com certeza ela terá sucesso. Então, eu sou um apaixonado por vendas e por comunicação também. Opa. Beatriz, por favor, nos conte um pouquinho sobre você, aonde você trabalha, qual sua especialidade. Se apresente para a nossa audiência, por gentileza. Pois não. Eu agradeço, antes de tudo, vocês terem me convidado para estar aqui, né? Fico feliz de poder ajudar em alguma coisa. O Zé falou de mim, mas eu posso falar dele também, que era uma pessoa muito especial quando eu conheci. Tivemos aí uma cena interessante de muito tempo atrás com trabalho, e ele chamou atenção por ser uma pessoa muito ética, muito cuidadoso, foi muito especial. Então, eu também agradeço. É dos dois lados, né? Então, eu sou Beatriz Pinheiro, mineira de Belo Horizonte, mas já estou em São Paulo há muitos anos. E eu sou filósofa, e depois eu fiz um pós na França em Ciências da Linguagem, tanto no mestrado quanto no doutorado, que eu fiz uma parte do doutorado que se chama DEA, né? E nessa é que eu fiz comunicação não verbal. Na dinâmica de grupo foi a minha tese, né? O não verbal na dinâmica de grupo, mas eu, inclusive, depois eu transformei essa tese num livro que se chama O Visível do Invisível. Ele está esgotado,
vergonhosamente eu não consegui ainda pegar de volta para poder mexer, mas eu espero que o ano que vem, no máximo, eu faça mais uma edição, que já teve 2. E, na verdade, todo mundo tem um certo interesse, uma certa curiosidade para saber o que é não verbal, né? E assim, realmente é uma coisa apaixonante e muito complexa. Parece que é uma coisa simples, mas não, é super complexo e é para a gente mergulhar de várias formas nessa história do não verbal. Eu fiz outros cursos assim, complementando, né, a minha formação. Eu sou psicodramatista, eu fiz trabalho de... eu fiz com Gaiarsa, coisas de corpo na psicoterapia, e também formação de pequenos grupos, com Boroslavs, que é um argentino que veio para o Brasil muito tempo atrás, enfim, um monte de cursinhos pequenininhos também, esses foram os maiores, né? E sempre interessada em muitas coisas. Eu acho que isso é explicável porque eu fui, desculpem falar disso, eu fui extremamente tímida quando era criança. Eu não conseguia nem falar fora da minha casa, então eu era muito observadora, claro, né? Não fala igual, como é que é? É igual coruja. Não fala igual presta coruja. uma atenção, mas não fala. Então, tudo isso foi uma conquista, mas eu me habituei a observar muito, né? A ver muito as pessoas em volta de mim, como é que elas se comportavam e tal. Ficava quieta no meu canto, mas estava lá observando. E a observação é a coisa primordial para a comunicação não verbal, né? Eu comecei minha profissão como professora em Belo Horizonte, depois passei 2 anos em Ilha Solteira, onde eu fui professora, mas também fui do grupo de assessores do coordenador da cidade, depois vim para São Paulo. Em São Paulo, eu só comecei a dar aula, mas depois a gente abriu o Arvoredo, grupo especializado em educação, que depois de 19 anos virou Arvoredo, assessoria em desenvolvimento, que é como chama até hoje. Eu estou aí nesse Arvoredo até hoje, né? A gente abriu esse Arvoredo como um espaço de liberdade, criatividade, expressividade, aprendizagem, educação, assim, uma coisa diferentíssima em São Paulo. Era em pleno autoritarismo, em 1977, né? E a gente abriu isso para crianças, com uma filosofia de fundamentação, que é a fenomenologia, e com uma metodologia própria. O que a gente aprendeu ali naquele começo e continuamos até hoje? Essa metodologia ela amplia a percepção da gente e, por causa disso, aumenta o nível de consciência de tudo que a gente faz. Essa duplazinha é muito importante em qualquer coisa no mundo, e essa metodologia a gente usa para qualquer coisa que a gente faça, seja um trabalho de percepção mesmo, que a gente fez muitos workshops de percepção, de criatividade, de comunicação, verbal, não verbal, em tudo é essa metodologia que a gente usa. E a gente abriu para criança, mas logo era uma coisa muito diferente em São Paulo. Então, logo a gente tinha grupos de pais, claro, né, que a gente se comunicava com os pais das crianças, mas já os educadores queriam entender o que a gente fazia no Arvoredo, que às vezes uma criança na escola tinha alguma dificuldade que a escola tentava resolver, e aí a criança estava no Arvoredo, a Arvoredo era só uma vez por semana, e lá no Arvoredo, de repente, a criança não tinha mais aquele problema. Então, os educadores ficaram super curiosos para saber o que acontecia lá dentro, né? E também os psicoterapeutas. Então, daí a pouco a gente tinha formação para educador, formação para terapeutas e tal. E no comecinho de 80 foram as empresas que vieram atrás de nós. Eles queriam fazer workshop de criatividade. Enfim, de fato é um trabalho que mexe muito com as pessoas, mas que faz crescer, né? Para nós, o desenvolvimento tem que ser uma integração de corpo, emoção e reflexão,
Juntar isso é muito difícil, porque a nossa educação nos faz separar, né? Você põe, eu gosto de falar que você leva o corpo para malhar, você leva a emoção para o terapeuta e a cabeça para a escola, para o trabalho. Então, a gente cresce dividido. Não tem nada Mas, junto. Aí o nosso trabalho é justamente facilitar, juntar tudo isso, né? Que é super lindo e muito importante. Eu sou apaixonada por essas coisas todas. Eu sou também coach do primeiro grupo de coaches do Brasil, então sou dos mais velhos. Então, e assim, na linha original do fundador do coach, que é do coaching, que é o Galloway, e assim, os primeiros aqui em São Paulo, a gente foi atrás desse cara para entender como é que era, e foi uma inovação. As pessoas de hoje nem têm ideia de que foi uma coisa muito nova que esse cara fez, né? Por exemplo, para dentro de empresa, pela primeira vez as empresas começaram a olhar o que a pessoa precisava e não decidir que vai ter um treinamento para todo mundo junto, decidido de cima para baixo. Quando veio o coaching, então não, vamos ver o que essa pessoa precisa a partir do coaching e tal. Foi mudando essa coisa que era autoritária, né? Isso fez uma mudança bem grande. O que mais que eu posso falar? Eu tenho 3 livros. Pode falar o que você quiser. O Visível do Invisível, que é o da comunicação não verbal. Na verdade, as pessoas da fenomenologia gostam muito de falar sobre o visível e o invisível. E aí eu aproveitei pensando que o não verbal é esse invisível, que se você fizer um esforço especial, você consegue ver. É uma coisa bem interessante. Eu tenho também um livro sobre deixa eu até mostrar aqui rapidamente. Esse aqui é o visível, não sei se aparece, o visível do invisível. Tranquilo, deu para ver. E eu tenho um do Arvoredo. Arvoredo, um jeito brasileiro de fazer educação. É esse aqui. Esse é meio um livro de mesa, onde já tem aí a história não só das crianças, dos adultos, das empresas e tal, e já também parou um tempo atrás. E tem um terceiro, que é dentro do site do Arvoredo, que é Coaching, Informação de Liderança Coach, que é para download. Quem tiver interesse pode entrar e pegar o livro. Provavelmente foi o trabalho que você fez com a gente na época, lá na Western Controls, né? Em 2000 e qualquer coisa, foi em cima do coaching, né? Do Arvoredo. Foi a formação de liderança coach, que foi o que a gente trabalhou nos últimos anos, era o trabalho principal do Arvoredo, era esse, né? Agora, quando veio a pandemia, então, como a gente sempre fez tudo em grupo, a pandemia falou, chega, não pode fazer grupo. Então, a gente demorou um pouco. Agora a gente faz o grupo aqui, online, né? Não tem outro jeito. Mas vou confessar, não é a mesma coisa. Para um trabalho feito aquele que a gente fez de formação, muito difícil. Você tem que estar com as pessoas, tem que ver como as pessoas usam o espaço, sabe? A expressão de todo mundo é diferente. Então, a gente transformou num trabalho individual e virtual, né? Não é a mesma coisa, mas teve gente aí aproveitando isso, e aí, de repente, eu virei uma podcaster. Eu nem sabia que existia essa profissão. É igual nós viramos aqui apresentadores de programa, que a gente também imaginava que ia ter, né, Daniel? Exatamente. É ótimo. É isso. Então, a pandemia joga a gente, né? Quando eu vi que estava tudo meio fechado, eu falei, puxa vida, eu tenho tanta coisa para compartilhar. Então, eu resolvi fazer. Eu fiz 3 séries de podcasts, eles estão no YouTube, estão no Spotify também, com a Arvoredo Assessoria em Desenvolvimento. Os 2 primeiros são assim mais sobre o ser humano, né? O primeiro chama Eu Queria Falar no Seu Ouvido. São 10 podcasts. O segundo é Vamos Falar Olho no Olho. E o terceiro é Arvoredeando, que é onde eu trago as coisas principais do Arvoredo em cada um dos podcasts.
Muito bom isso. Eu já escutei, você já tinha me passado isso. É muito importante esse tipo de disponibilização de conteúdo, de forma que a gente tenha. A gente costuma dizer aqui, eu com o Daniel, que a gente faz a democratização do conhecimento. É uma maneira que a gente ajuda as pessoas de uma maneira, Isso, sem vamos dúvida, dizer assim, fácil, né? De acesso fácil. Ô, sem Daniel, dúvida. você notou, Daniel, a apresentação dela, a gente agora tem que encerrar o programa porque não tem o que falar nada mais. Depois dessa aula, viu? Você viu, Daniel, quem Ô, entende Zé, de comunicação, de coaching, etc. você Não, encerra Daniel, primeiro ou eu? é, eu vou fazer logo uma pergunta que eu já estou até, né? Beatriz, Oi. eu vou colocar dentro do tema a conversa para que a gente flua em relação agora ao conteúdo desse tema. Eu agradeço a sua apresentação. É muito bom relembrar tudo isso e fazer o pessoal conhecer o seu trabalho. É muito legal. A gente acredita, né, Beatriz, que a comunicação é a base entre as relações com a troca de pensamentos, conhecimentos, ideias e tal, né? E olhares, gestos ou imagens também fazem parte da comunicação. Então, vou direto ao ponto para que o pessoal acompanhe o raciocínio aqui da nossa apresentação. Dá uma introdução para a gente. O que é comunicação verbal? O que é comunicação não verbal? E a gente pode dizer que existem diferenças entre elas, claro, mas eu vou deixar você fazer essa explicação. Então, eu acho que eu começo falando o que é comunicação. Porque, na verdade, a comunicação é toda a expressão humana na Terra. E, assim, até o século XVI, pensavam que comunicação, usavam esse termo comunicação como comunhão, ou colocar em comum. É só depois do século XVI, no século XVIII já é um pouco mais forte isso, é que vai para a coisa da transmissão, às vezes de uma coisa para outra, de uma pessoa para outra, de um lugar para o outro, porque a comunicação foi ampliando e, por exemplo, virou na imprensa, no telégrafo, em tudo isso virou comunicação, e daí a pouco nos transportes, tudo comunicação. Então, comunicação é um mundo, é tudo, né? Nem adianta a gente entrar em detalhes, porque é muito. Quando a gente fala aliás, eu gostaria até de lembrar que quando eu fui trabalhando dentro das empresas, né, assessorando as empresas, foi ficando muito forte que eu até passei a chamar a comunicação de avenida central da organização, porque é onde tudo desemboca. Ou coisas boas que vão ajudar as pessoas a crescerem, ou coisas muito ruins até, que dão competição, dão briga, atrapalham o trabalho, coisas assim. Mas não tem jeito, tudo desemboca na comunicação. E é algo para ser muito bem cuidado, né? Dentro de uma empresa, principalmente, poderia ser tudo maravilha se as pessoas estivessem preocupadas com essa questão, né? Aí tem até uma outra história que depois eu falo, que é a história, né, de tudo ser sistema, né, que é uma coisa que foi descoberta também mais tarde, durante a Segunda Guerra, e aí quando você pode olhar para a organização como sistema, aí você consegue resolver tudo. Mas já que nós estamos num tempo louco de mudanças, eu acho que é hora da organização buscar essas saídas. Eu faço parte de um grupo bem grande, assim, de umas 120 empresas, o grupo de RH, que é com quem eu sempre me relacionei mais dentro das empresas, né? E eu vejo todo mundo das empresas buscando outras formas de ter produção, de ter convivência, essa coisa de trabalhar em casa, trabalhar presencial, tudo isso está trazendo 1000 dúvidas, né? Então, é um momento muito legal de se buscar uma coisa nova mesmo, né? Pensando no futuro. Tá aí, a gente está com essas ameaças todas, né? Da própria natureza. Então, é a hora da gente pensar num outro jeito de viver, né? Aí vamos pensar
comunicação interpessoal. Então, tirando de tudo, tudo é comunicação, mas tem a interpessoal, que então a gente pode dividir em duas partes. Você tem o verbal e o não verbal. O verbal é pelo menos 125 mil anos mais novo do que o não verbal. Né? O não verbal vem com o ser humano lá inicial, né? Ele não falava, não tinha sido, é uma conquista, a palavra, a língua, né? A linguagem é uma conquista, e é uma conquista tão forte, tão grande, que nós todos achamos que o verbal é mais importante do que o não verbal. Ninguém nem lembra que o não verbal é anterior, é a nossa linguagem primeira. Não já havia aquela comunicação que hoje a gente faz, como essa aqui que nós estamos fazendo, né? Existia outras, né? Você tem toda a... Era tudo, não tinha fala, né? Então, agora, essa é uma inversão, quando a gente acha que a fala é que é importante e não verbal, né? O Gaiarsa gostava de dizer que a gente, prestando atenção no que a outra pessoa está falando, a gente nem presta atenção no gestual, nas expressões de rosto, né, no que vem junto. No entanto, tem um dos teóricos de comunicação, um linguista, que diz o seguinte: o não verbal não é ensinado, não está escrito em lugar nenhum, mas a gente sente. É algo que você aprende porque você sente. Então, você está com a pessoa, está conversando, e você sente. Alguns percebem mais, outros menos, quando tem alguma coisa estranha ali, né? E olha que engraçado, você comunica diretamente. Você vai num país onde você não sabe a língua e você precisa de alguma coisa, você se vira com os gestos para conseguir o que você está precisando, né? Não precisa falar, dá um jeito. O não verbal é algo assim, bem... Ele é muito grande. Por exemplo, você não precisa... É de uma hora para outra, que no seu pensamento você vai fazendo um monte de reflexões, enquanto se você vai falar uma palavra em seguida da outra, uma coisa linear, enquanto o não verbal é multifacetado. Então, ele é muito mais rápido, ele atinge as pessoas muito mais depressa, mas a gente continua dando importância para o verbal. Tem gente que fica gaga, porque quer falar igual pensa, e não tem jeito. Pensa isso, a gente fala sujeito e predicado, tudo direitinho. Beatriz, na hora de... nessa linha que você está colocando, trazendo um pouco para as empresas, você citou aí empresas, mundo corporativo, aí já aguça a nossa curiosidade em vendas, né? Que a gente fala da comunicação verbal, a expressão corporal, né? A gente procura trabalhar muito esse ponto, e você acabou de ensinar que esta parte não verbal não tem muita literatura, porque aí é muito... Eu queria entender um pouquinho melhor isso. É um feeling que nós de vendas precisamos desenvolver mesmo, porque muitas vezes, numa negociação importante, a gente percebe que o interlocutor está verbalizando de uma forma, mas que o corpo dele, a expressão dele, a inquietação dele está dizendo outra. É isso? Tem alguma dica? Eu sei que não tem uma fórmula, porque cada caso é um caso, mas com toda a tua experiência, tua expertise, tem alguma dica para nós de vendas, para essa leitura? Ele está dizendo, mas o corpo está falando de uma outra forma? Olha, isso é comum em qualquer coisa, tá? E para qualquer pessoa. Mas entendo, assim, por exemplo, o que eu vi de grupos de vendas dentro das empresas onde eu estive, era sempre um grupo privilegiado, né? É um grupo que é querido porque é o coração da empresa, precisa vender, precisa fazer a empresa crescer, mas é um grupo muito exigido. Ele é muito exigido, tem essas metas que são desafios muito fortes, e as pessoas são pressionadas, né? E
na verdade, depois que chegam em conseguem, né, chegar em algumas coisas, são até premiadas, né? E já fui convidada para fazer um trabalho de treinamento fora do Brasil, com um grupo de vendas, que era uma loucura. Eu não aceitei, porque era para fazer uma coisa muito louca, não era bem o meu jeito de trabalhar. Mas até por isso, porque acaba sendo algo que às vezes as pessoas colocam num nível tão alto, tão diferente, as pessoas quase que se matam para conseguir dar conta do que é necessário, né? Então, tem livros, sim, sobre não verbal hoje, né? Mas você pode entender neles. Mas, assim, o mais importante, eu sempre acho que é na gente mesmo. O mais importante é a gente ir entendendo como é o nosso não verbal, para depois você entender o do outro. Essa Né? dica é boa. Eu tenho eu tenho um trabalho que eu fiz quando ainda estava na França. Eu falo para ele anotar, Beatriz, relaxa, continua. Eu sempre falo para ele, anota as coisas mais importantes. Eu vou pensando as frases, eu sou o frasista da Ótimo. turma. Então, eu ainda estava na França, eu fiz um trabalho junto com um linguista, onde ele lia a língua de um dialeto que tem na França e eu lia o não verbal do grupo. Assim, a gente tem que filmar e ver milhares de vezes para você saber como é que é o não verbal. Só você, filmando e passando várias vezes, e passa depressa, e passa devagar, é que você vai entendendo montes de gestos que não aparecem à primeira vista. Você não capta tudo, por isso que é muito mais a nossa sensação do que a captação. Hoje está na moda o não verbal de microexpressões, né? Mas isso era uma coisa só mais até para a polícia, para saber se a pessoa está falando a verdade ou não, né? É mais difícil ainda, porque os traços que aparecem nas expressões de rosto são muito rápidos que aparecem, e assim, você não vai justamente parar de escutar o que a pessoa está falando para ver se apareceu o traço, entendeu? Tem um cara muito bom para ser complicado, né? É complicado. Não, parece que é fácil, mas não é. Você imagina a polícia no não verbal dando uns tapas? É o não verbal, né? Alguns no passado lá no passado acontecia, né? Olha, tem um cara que eu até peguei o nome dele, que eu não lembro sempre, da Micro, que vale a pena dar uma olhada, porque ele tem uma abordagem legal. Ele se chama Anderson Tamburim. Cadê a canetinha? Ele mostra... Emerson Tamburim. Se você pede no Google e entra, ele é muitíssimo interessante. E é engraçado, acho que a primeira vez que eu entrei, ele estava justamente falando para pessoas de vendas, né? Agora, no dia a dia, é muito difícil usar isso. Mas à medida em que você vai trabalhando o seu não verbal, você vai entendendo algumas coisas que você pode, de fato, ver no outro, né? E assim, quando a gente fala quando você fala não verbal, a gente está falando de gestos, de expressões faciais, de se a pessoa está no eixo ou não. Isso, por exemplo, é uma coisa que em todo o trabalho nosso a gente quer que as pessoas tenham essas duas coisas, que são, olha, a gente gosta de coisa mágica, né? Então, o que é mais parecido com mágica é saber se colocar no eixo, né? E respirar, usar a respiração. São duas coisas que a gente sempre dá a dica de como faz para uma pessoa estar equilibrada e poder estar também com objetividade quando ela está diante de uma situação difícil, diante de uma discussão, diante do outro, saber estar nesse eixo, e o eixo é mesmo na sua coluna, né?
o Ivaldo Bertazzo, que é aquele grande professor de dança, né, ele falava assim, imagina que sai um cabo de vassoura aqui no alto da sua cabeça. Isso aí. É horrível. Mas aí você pensa... Mas dá o alinhamento certo, dá um né? alinhamento. Quer mandar Então, mensagem, né? Imagina isso, né? E muitas vezes eu já disse para as pessoas que estão numa discussão, na discussão tem hora que não sai solução, né? Então eu às vezes, né, falava para as pessoas, sai da sala, vai ao banheiro. Vixe. Enquanto Beatriz, você vai... E pegando esse gancho aí, sabe de uma coisa que me lembra e que é uma coisa que você falou que sai de discussões, etc. Isso é o que a gente chama, às vezes a gente pode usar aqui a expressão errada, né? Isso gera ruídos, né, na comunicação. Sim. E isso pode acontecer, aí a pessoa sai da sala, etc. Eu quero provocar porque isso acontece nas empresas e trazer para esse ponto. Provoca fofoca, provoca julgamentos na empresa. Eu costumava, nos meus tempos, eu sou velho, né, Beatriz? Rádio Peão, no meu tempo, falava. Eu falava muito na Rádio Peão, a gente falava muito na vaidade pessoal, aquele colaborador que ele é o cara que comunica, ele toma conta, mas ele tem a vaidade porque ele detém informações sigilosas, então ele acaba sendo o dono da informação. Tudo isso, esses ruídos, a Rádio Peão e esse colaborador, tudo isso atrapalha a comunicação na empresa, eu diria que até leva a empresa para outros rumos que ela não quer, né? Isso, total, é isso mesmo. E é assim, de fato, tem ruídos da comunicação. Quando eu estava falando que, né, você sai da confusão, vai ao banheiro, enquanto isso você se coloca no eixo e respira, quando você volta, você está pensando diferente. Você tem solução. É impressionante como isso acontece no real. Agora, os ruídos, tem mesmo muita coisa. É isso que você falou, a pessoa que é mais vaidosa e sabe uma coisa e não quer passar para todos, passa para um, aí você fica sabendo que passou, vira aquela coisa Aí a Rádio horrorosa. Peão entra, e isso daí deve Nossa. destruir a comunicação interna. Por exemplo, uma área comercial como a gente está acostumado, o Daniel, que é um gestor da área comercial, a gente perde o controle quando acontece esse tipo de coisa, né? Imagino. Para a empresa, né? E a Rádio Peão era justamente isso, né? Quando não tem transparência, né? Então aparece a Rádio Peão. Quando não está muito claro o que está acontecendo, é facílimo inventar, né? Acho que a gente está até vivendo isso no país, né? O tanto de fake news. Sim. Virou uma fábrica, né? De tudo que é lado, Virou é um uma tiroteio, né? Fábrica. Então, total falta de transparência, né? Que aí, então, é que a gente volta para essa questão que eu falava antes, né? De ser um sistema. A organização é um sistema. E, assim, como é que você funciona como sistema? Cada pessoa, ela tem que saber dela, mas saber de como funciona o sistema inteiro. E cada área sabe dela, mas tem que saber como que funciona todo o resto, para todo mundo estar integrado nos mesmos objetivos, missão, etc. E quem coordena isso tem que ter um cuidado muito grande com a questão da transparência. Então, aí a gente está falando da transparência da empresa, né? Mas que também pode ser a falta de transparência de uma pessoa. Mas quando você está num ambiente onde a transparência é importante, todo mundo vai atrás disso. E a gente sabe que tem algumas coisas que não são mesmo para serem ditas para todo mundo, às vezes até porque as pessoas vão ficar preocupadas, aflitas, vai atrapalhar o dia a dia. Então, uma pessoa que coordena, um gestor, às vezes precisa guardar alguma coisa para um outro momento onde isso vai aparecer, né? Mas isso é diferente de não ser transparente. É algo bem especial, mas e que nem acontece. insinuar, né? Sei de algo, mas não posso falar. Isso não é Nossa, legal. isso é horroroso. E aí me despertou uma curiosidade importante também, que se fala muito nas empresas, que é o feedback. Como fazer, que é uma ferramenta de comunicação muito importante. Pega o gancho da transparência que você nos ensinou agora, então ele precisa, né, ser de uma forma correta, de uma forma adequada. Qual a tua dica
para essa ferramenta tão importante de comunicação que é o feedback? De gestor para colaborador, de colaborador para gestor, enfim, o que você pensa e qual dica você nos dá? Nossa, o feedback é um instrumento maravilhoso de resolução de tudo dentro de uma empresa, não só de resolução de problemas, como de afirmar que um determinado caminho está certo. Não é só, a gente não usa o feedback só para o que não está correto, mas também para o que está correto, né? Não existe feedback negativo, como se fala por aí. Todos os dois são positivos, contanto que as pessoas sejam preparadas para receber feedback. Aí a gente volta para o sistema. No sistema, todo mundo fica sabendo o que é o feedback e como ele é usado. Ele não pode ser usado de qualquer jeito. Por exemplo, você não pode dar um feedback sem avisar que você vai dar um feedback, senão a pessoa leva aquilo como se fosse uma conversa qualquer. Que dica boa, Zé. Isso preciso ser avisado. Então ele não pode estar implícito, ele precisa estar explícito. Tem que avisar. Estou te dando um feedback. Isso. Não é aquela famosa nas entrelinhas, é isso que atrapalha, isso gera ruído, é isso que a gente sofre nas empresas, Daniel. Muito isso bom. Aí mesmo. Então, e assim, ele tem que ser dado de uma forma clara e apresentando, você tem que apresentar dados e fatos. O que aconteceu? Legal. Aí eu estou falando mais até de quando é uma correção de rota, né? Então, você apresenta, olha, aquele dia aconteceu isso de tal forma, são dados e fatos. Precisa ser de uma outra forma. Como que pode ser? Se trabalha com a pessoa, ela mesma pode te dar a ideia de como sai daquilo, de como pode melhorar, né? Então, tem assim essas coisas que a gente tem que cuidar no feedback para que ele chegue a alguma coisa boa, né? Então, também ele pode ser né, de afirmação, puxa, você fez tal coisa outro dia, de tal forma, que é maravilhoso, olha o resultado que deu, sabe? Sempre trazendo e trazendo para todos essas coisas que são boas para todo mundo, né? Muito bom, isso aí. Eu achei muito legal, porque ligou muito bem o assunto, Daniel, do que você falou anteriormente. A gente entrou nessa parte do ruído, volta para o feedback. Se a gente tem ruído, talvez o feedback seja ruim, então a gente tem que realmente parar para dar uma atenção especial em comunicação. O nosso episódio de hoje, Beatriz, nós estamos explorando tudo isso. Eu vou pedir só um minutinho para vocês. Eu vou pedir para fazer uma parada estratégica para o momento jabá, e isso é fundamental. Assim, a Actavox e a Techboard comunicam sem ruídos suas especialidades aos clientes, né, Daniel? E não nos dão um feedback negativo. Eles vão dar um feedback assim, que legal, hein? O programa foi bom. E cadê o anúncio? Cadê o jabá? Então, cadê a comunicação sem ruído? Bora! Sem ruído. Aguenta aí, pessoal. Fala guerreiro, seja bem-vindo. Estou aqui hoje na casa da Techboard, trazendo uma novidade para vocês. A Techboard trouxe um equipamento, um desenvolvimento próprio da Techboard lá na Itália, que já está aqui no mercado nacional através da Techboard Latam, que é a solução de Team XR, ou seja, o Team XR. Ela é composta do seguinte, um óculos de mercado, é um óculos de realidade que eu consigo enxergar através das lentes, e quem está do outro lado também consegue enxergar o que eu estou vendo e interagir comigo. Voltamos do nosso jabá e chegamos na hora do papo reto, que é aquele momento de mandar uma pergunta direta e ouvir a resposta reta. Certo, Daniel? Certíssimo, brother. Papo reto é um momento que a gente adora, né?
Beatriz, o Papo Reto é o momento que a gente brinca sério, sem crachá, o momento da verdade absoluta. Uma forma de comunicação nos times de vendas é falar de ranking, estimular competição, mostrar quem está à frente, gamification, uma série de situações assim. Esta forma de comunicação que estimula a competição, que expõe quem está primeiro, quem está em último, é uma forma de comunicação que te agrada? Se sim, tem alguma forma de fazer? O que você pensa dessa comunicação? Daniel, eu de novo me vejo na história do sistema. Porque a que leva a competição? Eu não gosto muito disso, não. Hoje a gente está vendo até, eu vejo gente de RH até pedindo voto para os outros para aparecer bem em alguma coisa. A competição leva a esse tipo de coisa, é competir para ganhar, para ter prêmio. O que isso significa na vida? Pessoalmente, não gosto muito, não. Eu até me lembro, assim, quando a gente trabalhava com as crianças no Arvoredo, a competição era da criança com ela mesma. Ela aprendia a competição, sim, mas com ela mesma. Como é que ela conseguiu fazer tal coisa de outra vez, né? Eu acho que não faz bem, porque a competição acaba levando para a pessoa ficar olhando se ela é melhor que o outro, se ela é pior que o outro. Isso é uma coisa que não é boa na vida, né? Acho. Pelo menos penso assim. Muito legal. E o nosso objetivo é, de fato, como o Brother Zé mencionou no início, democratizar o aprendizado, o conhecimento. Esse é o que a Beatriz pensa, e o momento Papo Reto é para que a Beatriz, sem crachá, coloque exatamente o que ela pensa. E a nossa audiência é extremamente inteligente, né, Zé? Qualificada, e cada um absorve, entende, é legal, não é, concordo, não concordo. Isso é democracia na essência e democratizar o aprendizado. Muito obrigado pela resposta. Muito bom, isso é isso sensacional. Muito bom. Nós estamos indo para a parte final do programa e, Beatriz, você é uma querida e esse programa foi fantástica a sua participação. A gente não tem nem como agradecer essa aula. Eu vou deixar para você a sua despedida, mas fala alguma coisa que você queira a respeito de comunicação, ou de ruído, ou de feedback, aquilo que você deseja, aquilo que vai impactar para o nosso pessoal que assiste. Afinal, está cheio de gente aqui da área comercial, está cheio de empresários que assistem a gente, e é claro, existe sempre aquela dúvida, né? Será que a comunicação da minha empresa está funcionando? Então, assim, eu agradeço novamente e deixo com você a sua fala final aí. Fique à vontade. Obrigada. Nossa, tudo isso que a gente falou é só o comecinho, né, de alguma coisa. É impressionante que são mundos, né, da gente mergulhar e entender mais, né? Então, eu gostaria só de complementar na questão dos ruídos da comunicação, assim, porque são muitos, nós falamos mais da transparência. Então, para não deixar os outros aí de lado, falta de planejamento dá ruído, porque aí uma pessoa faz a coisa de um jeito, outra faz do outro, quando vê não era bem aquilo que era legal, né? Falta de clareza e objetividade nas atividades. Elas têm que ter um objetivo para as pessoas e as pessoas saberem claramente o que é, né? A competição, a gente falou até um pouco, a competição dos profissionais e os apadrinhamentos, que sempre dão a impressão que aquela pessoa que foi apadrinhada, ela é melhor, causa inveja, de novo, destrói a comunicação dentro da empresa, né? Então, não queria deixar esses pontinhos aí de lado, porque eles são muito importantes. E outra coisa, assim, que é importante, aí já do outro lado, da comunicação não verbal, para você olhar como é a sua comunicação, precisa de pensar muitas coisas também, né? Desde se você, na hora de conversar com a outra pessoa, você olha nos olhos,
ou você foge dos olhos. Isso aí, por exemplo, é uma coisa muito importante na comunicação, né? E esse olhar nos olhos é não verbal, o não verbal é tudo que transborda lá de dentro da pessoa para fora, na pele, nos gestos, né? Nas expressões. E aí a gente precisa ir olhando, até fazer exercício no espelho para ver quais são as nossas expressões faciais, sabe? Para estar junto com o outro. Como que a gente ocupa espaço? Isso também é não verbal. Só de entrar numa empresa, quer dizer, eu não sei nem se vocês estão entrando ou se, né, se as pessoas estão entrando ou se é tudo pela internet agora, não sei, mas assim, entrou no espaço da empresa, você já está falando, seu corpo está falando, tudo em você está falando. Você está contando uma história. E nós temos vamos dizer que seria uma mania do ser humano, a gente cria uma historinha para cada pessoa que a gente vê. É muito louco. Você olha, você fala, acho que aquele ali não é legal. Acho que aquele ali não é casado, não. Né? Acho que aquela mulher é fofoqueira. Enfim, você vai criando uma historinha, mas é engraçado porque muitas vezes a historinha bate com o que está acontecendo com a pessoa, o que significa que você está sentindo no não verbal alguma coisa daquela pessoa. E só, claro, perguntando para ela como é que você vai saber se o que você imaginou está correto, né? Isso é feito em grupo de não verbal, muitas vezes. Mas só para dizer assim, que o não verbal é legal da gente experimentar e explorar e ver como a gente faz, como a gente anda, como a gente encontra as pessoas, né? E isso sempre, para quem está mexendo com vendas, é muito importante. Acho que Muito é isso. legal. Respondeu para você sobre venda, Daniel? Respondeu bastante, e eu queria fazer uma última que nem estava na minha programação inicial, mas esse final da Beatriz me deu esse gancho. O papel da comunicação na conquista de um cliente. É total, né? É total. De ter clareza, de ter abertura, de levar coisas que são reais, né? Porque também a gente às vezes é adulado, né? Por alguém que quer vender alguma coisa para a gente, né? Isso faz fugir um pouco do objetivo, chegar com o seu melhor, com o seu sorriso, com o seu jeito de ser, mas que seja seu jeito de ser. Senão, Legal. vai perder. Alguma hora a coisa vira outra. Muito legal. Né? Daniel, Excelente. eu escapei da espada dela, eu consegui vender para ela sem saber de tudo isso. Olha só. Lá atrás, eu consegui. Foi sensacional. É porque você é diferenciado, acima da Tá média. vendo? Então... É isso. É nada. Uma isso, sorte Daniel. danada. Ele é demais. É demais. É uma sorte danada. Mas eu consegui essa façanha. Olha, eu queria perguntar para o pessoal que está junto com a gente se gostou. Eu adorei estar aqui com a Beatriz, minha querida amiga. E eu quero que você, pessoal, que está assistindo com a gente, compartilhe este conteúdo, manda no grupo da família, manda no grupo dos amigos, no chat da empresa, senta o dedo no like sem dó. Junte-se aos mais de 17.600 seguidores que nós temos no canal. Mas nós temos, Beatriz, mais de 1.900 vídeos, mais de 8.000 horas de conteúdo no canal do CT. Nossa, que lindo! E além disso, eu convido todo mundo a ser um guerreiro, a se associar ao CT. Assim a gente pede um aumento para o pessoal de apoio do estudo, um aumento de trabalho para o pessoal que está aí no estúdio nos apoiando. Tá certo? Salve, guerreiros, é com você, Daniel, sua despedida. Valeu, brother. Beatriz, gratidão pela tua generosidade, pelos teus ensinamentos. Comunicação realmente é o princípio de tudo, né? Sem ela, não tem venda, não tem empresa, não tem relacionamentos, e tudo é construído através de comunicação. Então, realmente, muito obrigado
pelas tuas dicas, por democratizar o teu conhecimento, por permitir aí que nossa audiência curtisse isso tudo. E é isso, apaixonadas, apaixonados por vendas. Mais uma vez agradecemos ao CT pelo espaço, né, brother? Como o Zé já mencionou, mais de 17.600 seguidores, muito vídeo, muito conteúdo, é o CT democratizando o aprendizado e o B2B 4.0 fazendo parte desse processo. Então, aquele abraço e até o próximo. Muita honra para mim. Salve, guerreiros! Muito obrigada. Aproveite, Beatriz. Valeu. Valeu!